são semideuses. E que na maioria das vezes, no ambiente da fé, dizem que você só tem acesso a Deus, que tem poder, se eu orar por você, e se eu profetizar e eu te der cobertura espiritual. Porque Ele conversou comigo e fez com que eu retivesse o poder e distribui segundo a minha vontade. Você não foi no culto, você não deu oferta, você não ofereceu o dízimo, você não abriu a porta para o pastor, não carregou minha bolsa, não estacionou meu carro. E coisas nojentas como essa, semelhantes a essa, os quais a palavra afirma que não herdarão o reino de Deus aqueles que as praticam. Olhar para o mundo é bem desolador. Por isso Jesus, em certa ocasião, disse para os discípulos: essa multidão está cansada, faminta e exausta, e desorientadas como ovelhas que não têm pastor. Porque aonde ela bate, tem alguém cobrando alguma coisa para lhe dar um pedacinho do pão e um pedacinho do peixe. Quando esse povo sai daquela região, atravessa o mar desesperadamente para encontrar Jesus, ele poderia ter tido a reação mais comum que nós encontramos hoje, dizendo para os discípulos: está dando certo, a galera andou quilômetros de barco emprestado para me seguir, eu sou o cara, mano. Fala para eles esperar lá que daqui a pouco eu atendo. Vê se eles hoje querem McFish ou se eles querem Big Mac. Fala para eles que de onde saiu aquilo tem mais. Mas eles vão ter que continuar andando comigo, atravessando o mar. E se sair daqui, perde a cobertura e o poder. E aí vai comer pedra. Mas Jesus, o Deus que se fez carne para descer ao chão da necessidade humana, Ele diz: vocês não precisam disso. E aí diz o texto, no versículo 16, que começamos a ler agora, que no final do dia, depois dessa multiplicação, e Jesus vai para o monte e foge para não ser, para a multidão queria fazer dele um rei, segundo os padrões humanos. Os discípulos descem para o mar, entrando num barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Cafarnaum, onde ficava a casa da sogra de Pedro, que provavelmente Jesus ali morou. Estavam voltando para Cafarnaum. E o mar começava a ficar agitado, porque soprava um vento forte. Os discípulos já tinham navegado uns 5 ou 6 quilômetros, quando viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram com medo, mas Jesus lhes disse: sou eu, relaxa, não tenham medo. Então eles receberam com alegria, e logo o barco chegou ao seu destino. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que ali havia apenas um barco pequeno, e que Jesus não tinha entrado nele com seus discípulos, tendo eles partido sozinhos. Os discípulos foram: o barquinho está aqui, Jesus deve estar por aqui, né? Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, depois que o Senhor deu graças. Quando viu aquela multidão, viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos. Entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. E tendo-o encontrado do outro lado do mar, lhe perguntaram: ô mestre, quando que o Senhor chegou aqui? Não avisou nada. Conversa de louco. Como sempre, o Jesus que lê os corações, aperta a tecla SAP, a gente pergunta uma coisa e ele responde outra. Quando que o Senhor chegou aqui? Que horas foi que o Senhor chegou aqui? E Jesus respondeu: em verdade, lhes digo, que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Ei, lá. Trabalhem, não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus o Pai confirmou com o seu selo. Senhor, nos abençoa nessa manhã, que o Teu Evangelho fale ao nosso coração e nos edifique, e nos transforme, e nos molde, segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Vamos entender a narrativa. Voltando ao domingo passado, João vem falando bastante sobre os sinais. Transformou a água em vinho. As coisas que Jesus faz e que João vem demonstrando, porque ele quer que a gente entenda quem é Jesus. Deixa eu dar um pulo lá para o capítulo 20, bem rápido. Vamos lá para o capítulo 20, verso 30. Aqui a gente está no fim do livro. Eu estou falando essas coisas porque eu já li o livro todo, então eu sei onde ele vai chegar, pode acreditar. Mas eu estou lendo para você entender que o João está explicando dentro do seu livro, lá na frente, no final, no capítulo 20, por que ele escreveu o evangelho dele do jeito que ele escreveu. Na verdade, ele diz, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro, tá, galera? Eu escrevi muita coisa aqui, mas não está tudo aqui.
Estes, porém, foram registrados para quê? Tem um objetivo. Para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que, crendo, tenham vida em seu nome. Tudo bem? Por que eu estou escrevendo esses sinais? Para vocês entenderem que Ele é o Cristo, que é o Messias. A palavra Christos em grego é a mesma palavra Machia em hebraico, que é o Messias, que eles esperavam desde o Antigo Testamento. Eu escrevi para vocês perceberem que Ele é o Messias, mas que também Ele é o Filho de Deus. E crendo nele, vocês tenham vida em seu nome. Quando Jesus multiplica pães, todo mundo vê aquilo. Quando Ele transformou a água em vinho, ou outros sinais que Ele possa fazer, e outros tantos que nós veremos no livro de João, não era uma novidade para aqueles judeus. Veja, Eliseu, lá em 2 Reis, capítulo 6 ou 7, ele multiplica pães entre os profetas num momento de fome. O próprio Eliseu, na casa da viúva, multiplicava farinha que não acabava. O Moisés, lá no Egito, fez um milagre que o rio Nilo teve as águas transformadas em sangue. Transformar água em vinho essas coisas não eram uma novidade para os judeus. O Deus que abre o mar, o Deus que para o sol, o Deus que faz eles vencerem batalhas sem precisar lutar, que derruba muralhas de Jericó. A narrativa na mente dessas pessoas de que homens de Deus foram levantados para fazer sinais não era uma novidade. E entender que o Messias também faria sinais não era difícil para eles. Mas algo que não era comum, que não era claro, é que esse Messias não era humano. É que esse profeta não era humano. Era o próprio Deus em carne. Daí a gente tem muitas discussões. Daqui a pouco a gente vai chegar no capítulo 8, quando os religiosos discutem com Jesus, porque Jesus se coloca como Filho de Deus. Acreditar que faz sinais, a gente acredita. Mas essa coisa de ser o Filho de Deus, Ele multiplica pães, beleza, está aqui um cara segundo Eliseu, também multiplicou pães. Mas aí os discípulos vão para Cafarnaum, e Jesus fala, vai na frente, que daqui a pouco eu vou comprar umas bananas aqui, uma maçã, depois eu vou passar no mercado. Eu vou. E ele foi. Eles foram. 6 quilômetros, o mar revolto, Jesus não chega, não tem nenhum outro barquinho se aproximando, o dia está caindo, está escurecendo. E dali a pouco vem Jesus de boa andando sobre as águas. A narrativa de João é diferente de Mateus. O Mateus fala do evento Pedro. O Pedro não creu, é Jesus, não é um fantasma. Vem andando também, olha que eu vou, vem que você vem, olha que eu vou, vem que você vem. Então eu vou, vai, começa a andar, afunda. O Mateus se preocupa também de mostrar como Pedro enxergava Jesus, talvez para nos ensinar como nós devemos enxergá-lo. O João não está preocupado com isso, ele não se preocupa com essa parte da história. Na verdade, ele mesmo explica no seu livro que ele está falando dos sinais para a gente entender quem Jesus é. Porque talvez esses próprios discípulos precisavam desse discernimento. Os discípulos também precisavam perceber que esse Jesus tinha poder sobre a natureza. Que eles não estavam apenas diante de um novo profeta, de um outro Eliseu, de um outro Moisés, de um outro Josué, mas de alguém que era acima de tudo isso, Filho de Deus, ou o próprio Deus no meio deles. Porque isso muda tudo. Ter um profeta ou um santo milagreiro, alguém que faz sinais, consegue mudar a minha necessidade pontual. Eu preciso de uma interferência na minha saúde, eu preciso de pão, eu preciso de água, eu preciso de peixe. Um homem que faz sinais resolve o meu problema agora, mas se eu estou diante de Deus, Ele resolve a minha vida. Quem eu sou, como eu penso, como eu enxergo o mundo. Um novo nascimento, um novo coração, uma nova mente, um novo olhar para o mundo. Isso mexe com tudo. Mexe com o jeito que eu sou marido, o jeito que eu sou pai, o jeito que eu sou filho, o jeito que eu sou empregado, o jeito que eu sou patrão. Mexe com a minha maneira de entender a minha cultura, a maneira de eu entender quem eu sou diante dele, a minha filiação a partir de Deus. Não é apenas alguém que me oferece um benefício momentâneo, mas é alguém que muda completamente quem eu sou. Minha ética, minha educação, a minha missão é um novo nascimento. Se Jesus fosse apenas um novo Elias ou um novo Moisés, de novo, ele conseguiria resolver situações pontuais, mas Deus entra na história humana para abrir um novo caminho para uma nova humanidade, reconfigurando o ser humano de dentro para fora.
Tudo bem para você? Os discípulos, nós estamos assistindo esses discípulos acordarem. Porque nem eles, totalmente, nesse momento da história, já sabiam que Jesus era mesmo Deus em carne. E muito mais adiante, Jesus morre e ressuscita e eles voltam a pescar. No momento da ressurreição, as fichas começam a cair mais. Mas até então, nós estamos diante de um Messias, que é um outro Davi, um outro Moisés. E Jesus anda sobre as águas e dá um sinal a eles de que ele tem poder sobre a natureza. E de que, será que eles entenderam o que eu fiz quando eu multipliquei os pães e os peixes? Ou será que eles ainda acham que eu sou igual ao Eliseu, lá de 2 Reis? E para os discípulos, o sinal de andar sobre as águas aprofunda a ideia de quem é esse cara que está na nossa frente. Irmãos, a gente já leu tudo isso aqui. Estamos há mais de 2000 anos na frente. E nós ainda não entendemos direito quem é esse Jesus. Nós também temos essa dificuldade. Imagina eles lá. Mas acontece uma segunda coisa interessante aqui. É que como os discípulos vão embora, e Jesus vai andando sobre as águas para dar um novo sinal aos discípulos, o barquinho dele fica lá, né? No dia seguinte de manhã, o povo que comeu pão ontem, já levanta e vai para o mesmo lugar. Ué, cadê o Jesus? Os barcos deles foram tudo embora, mas o barco dele está aqui, o carro dele está aqui, qual que é a placa? Nazaré, o barco é dele. Deve estar por aqui. E começa a vasculhar. E vai chegando mais barco de Tiberíades, que é uma outra cidade. Tiberíades, Genezaré, Cafarnaum, Caná, todas as cidades ali na Galileia em torno do grande lago de Genezaré, o mar da Galileia. Vai chegando gente, o texto diz multidão. E eles descobrem que de verdade Jesus não estava lá. E não sabem que ele foi a pé, sobre as águas. O cara foi nadando, mano, é o Tarzan, sei lá. Bom, eles pulam tudo dentro dos barcos e a multidão atravessa. Deve ter sido uma cena bonita. Tipo quando a gente vê a Olimpíada, aquele monte de barco naquelas regatas, era aquela monte de povo atravessando, vai rápido. E quem quer pão, né? Rema, rema, rema. E chegam do outro lado, e vão procurar Jesus. E aí vem a galera fazer a pergunta. Eu vou te dizer, estudando o texto todo, conhecendo o livro todo, e se a gente conhece um pouco do ser humano, por que eles fazem uma pergunta e Jesus dá outra resposta? Jesus, eu sei que Jesus. Jesus, né? Você fugiu de nós, né? Coisa feia, Jesus. É nós aqui, esse povo. Que gritamos, seja rei, seja rei, seja rei. Você não conhece a gente, não, é? Nem comentou quando passou, nem deu oi. E não é que você veio e deixou o barquinho, como é que você veio? Que coisa feia, hein, Jesus? Que hora que você chegou aqui que a gente nem viu você sair? Um misto de bajulação, barra domínio. E ao invés de Jesus poderia ter respondido assim, pega os discípulos, rapaz, eu estou muito bem na fita, vocês viram isso aqui? Tudo bem, ontem teve uma multidão, mas ontem foi distribuição de McFish. É pães com peixe, né? A gente distribuiu à vontade para a galera, estava lá a multidão. Mas a galera pegou barco e atravessou atrás de mim. Ele poderia dizer para os discípulos, olha essa multidão atrás de mim. Está dando certo a nossa igreja. O povo está lotando aqui. Essa seria a leitura normal de qualquer líder na face da terra. Deu certo. Por que eu prego aqui? Para você gostar e voltar no próximo domingo. Como é que está a sua igreja, Zé? Está dando certo. O que é dar certo? Está vindo um monte de gente. Engraçado, né? Mas dentro dessa lógica de performance versus resultado, está tudo ok. Né? Mas Jesus não pensava assim. Ele olha para a galera e fala, vocês vieram aqui porque vocês viram um sinal. Não porque vocês viram um sinal, mas porque vocês encheram o pandu de McFish. Só que essa comida que vocês comeram acaba. E vocês deviam trabalhar pela comida que dura para a vida eterna, que o Pai deu para vocês. Vamos entender? Tudo é sobre poder. Nesse chão da vida que a gente pisa, tudo é sobre poder.
não o de Deus. O poder. O dinheiro é poder. Os cargos de chefia nas empresas são poder. As posições políticas são poder. A influência pelo conhecimento é poder. Seja ela uma influência analógica ou influencer digital. Gente que domina uma massa é poder. Gente que tem muitos seguidores tem poder. Ó, tem uma galera aqui que me segue, ó. Você quer alguma coisa com eles, tem que falar comigo aqui. Porque eles seguem a mim. E não dá para você vir aqui oferecer o teu produto de vida sem eu ganhar nada. Porque afinal de contas eles seguem a mim. Sacou? A disputa nesse mundo é por poder. Como é que me mandam menos e eu é que passo a mandar mais? Eu saio daqui, onde eu recebo ordem, e pulo para cá, onde eu dou a ordem. Pelo menos eu recebo ordem de menos gente e ordeno mais. Como é que eu faço para ascender dentro da pirâmide estratificada da divisão do poder entre os seres humanos? Mas dentro dessa lógica, que faz parte da nossa vida, e você já conhece isso, existe um mercado das necessidades, e a barganha das influências, e a barganha nas carências. Quem tem mais poder, sempre terá mais servos. Quem tem mais poder, alguém abre para ele a porta. Quem tem mais poder, sempre terá bobos da corte, bajuladores, que moram no ambiente da necessidade e da carência, e que acessam o poder através do seu serviço. Você percebeu que os homens que têm mais dinheiro são mais bonitos do que os que têm menos? Geralmente, aqueles que têm mais posses são bem mais belos, casam mais rápido. Quem tem mais poder vai ter sexo a hora que quiser, com quem quiser. As mais belas vão ter mais acesso. Porque no comércio entre as carências e necessidades, eu me ofereço como produto para tentar alcançar uma influência sobre quem tem poder. A religião e o ambiente da fé também produzem esse tipo de relação, onde você tem poder, mas eu posso ser o seu profeta a tiracolo, e você não dá um passo sem me consultar. Porque você tem muito poder, mas você precisa de mim. E eu sempre vou dizer a você o que você gosta de ouvir, e profetizo a você o que vai sempre te engrandecer. Mas de vez em quando eu vou dizer para você, por que você foi embora e não me chamou? Onde você estava? Que hora que você foi? Pobre povo. O povo que precisa de pães e peixes. Que o pão, semana passada, que deveria ser de todos, nunca chega para ele. O pão do servo de Deus passou pelo pedágio dos poderosos da terra. E o pobre povo, que negocia, que se subjuga, que se vende e que se entrega para ter acesso a quem tem poder. Tudo é sobre poder. E o poder faz com que aquele que o tem te trate como uma mera escada, degrau. No mundo que nós vivemos, quem tem poder trata como capacho quem negocia no ambiente das carências. E nós nos espantamos quando vemos alguém de poder tratando o mais simples com humanidade. Isso é um espanto para nós. Nossa, você viu? Aliás, a gente mostra nas redes sociais. Esse é um exemplo. Porque ele nos trata como se nós fôssemos seres humanos normais. Porque o normal é que a posição de poder te dê o direito de mastigar e sugar os pobres que precisam de pão e peixe. E na negociação em meio à carência, eles bajulam líderes e querem fazer deles o seu rei.
para que de alguma maneira, na sua subserviência e na sua adoração e contemplação, que nós chamamos de babação de ovo, no grego profundo, consigam ter um pouco de acesso e caia dele alguma migalha que me alimente. Mesmo que eu tenha que entregar a minha vida, os meus valores, o meu corpo, o meu voto, ou seja lá o que for, são semideuses. E que na maioria das vezes, no ambiente da fé, dizem que você só tem acesso a Deus, que tem poder, se eu orar por você, e se eu profetizar e eu te der cobertura espiritual. Porque Ele conversou comigo e fez com que eu retivesse o poder e distribui segundo a minha vontade. Você não foi no culto, você não deu oferta, você não ofereceu o dízimo, você não abriu a porta para o pastor, não carregou minha bolsa, não estacionou meu carro. E coisas nojentas como essa, semelhantes a essa, os quais a palavra afirma que não herdarão o reino de Deus aqueles que as praticam. Olhar para o mundo é bem desolador. Por isso Jesus, em certa ocasião, disse para os discípulos: essa multidão está cansada, faminta e exausta, e desorientadas como ovelhas que não têm pastor. Porque aonde ela bate, tem alguém cobrando alguma coisa para lhe dar um pedacinho do pão e um pedacinho do peixe. Quando esse povo sai daquela região, atravessa o mar desesperadamente para encontrar Jesus, ele poderia ter tido a reação mais comum que nós encontramos hoje, dizendo para os discípulos: está dando certo, a galera andou quilômetros de barco emprestado para me seguir, eu sou o cara, mano. Fala para eles esperar lá que daqui a pouco eu atendo. Vê se eles hoje querem McFish ou se eles querem Big Mac. Fala para eles que de onde saiu aquilo tem mais. Mas eles vão ter que continuar andando comigo, atravessando o mar. E se sair daqui, perde a cobertura e o poder. E aí vai comer pedra. E aqueles cachorro-quente com salsicha de R$1, que só tem papel higiênico e plástico. Vai ficar grudado no intestino deles. E cada salsicha é meia hora menos de vida nessa terra. Não, eu não quero salsicha. Então fica aí, porque eu sou o teu Senhor. Mas Jesus, o Deus que se fez carne, para descer ao chão da necessidade humana, Ele diz: vocês não precisam disso. Eu não sou o tipo de líderes que vocês estão acostumados a ver. Que certa ocasião disse para os discípulos: os homens dominam vocês e exercem poder, mas entre vocês não vai ser assim. O último será o primeiro e o primeiro será o último, porque esse é o reino onde só um tem poder, mas ao invés de exercê-lo na força, ele se humilhou para repartir entre nós a graça da vida. Esse é Cristo. É por isso que eu não consigo relacionar certos tipos de liderança religiosa que vivem em negociações de poder com a imagem do Cristo encarnado. Apesar de usarem Bíblias e versículos, eu não consigo ligar uma coisa com a outra. É tipo água e óleo. É tipo o irmão que está com a camisa preta e branca e o outro que está com a camisa verde. Não. Apesar que o da camisa verde está feliz. Você está feliz hoje, ele está sorrindo. Mas eu não queria falar isso, foi coisa inspirada agora, veio agora, eu nem preparei. Eu nem tinha escrito isso no sermão. Mas você compreende que Jesus diz: vocês estão aqui, mas vocês ainda não entenderam. Existem no Novo Testamento pelo menos 8 diferentes verbos, traduzidos para o português como ver ou enxergar. Aqui é o verbo eido. Esse verbo é o mesmo que Jesus usa quando ele fala com Nicodemos. Que Nicodemos fala: olha, Deus deve estar com você, porque ninguém faz os milagres que você faz se Jesus não estiver com ele. E Jesus diz: se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. Mas não é o ver apenas de enxergar, de observar com a retina, a luz que entra pela nossa íris. Não é só isso. Ele está dizendo: você está vendo sinais, né, Nicodemos? Você viu os sinais que eu fiz e acha que Deus está comigo. Mas você ainda não entendeu que eu sou Deus. Não é que Deus está comigo, é que Deus está aqui entre vocês. É só quando você nasce de novo que você enxerga diferente. Esse verbo tem vários sinônimos no Novo Testamento. Episteomai, da onde vem a nossa epistemologia, como sabemos o que sabemos.
gnosco, da onde vem gnosticismo, conhecimento. Esse verbo eido, ele é sinônimo das palavras conhecimento, entendimento, percepção. Porque não é só ver porque eu estou vendo. Quando você fala para alguém, você está vendo isso aqui? Então eu estou vendo. Não, olha de novo. Não, estou vendo. Não. Você está vendo, mas não está enxergando. Entenda o que está acontecendo aqui. Esse verbo é mais ou menos por aqui. Ontem, vocês vieram hoje por causa do McFish. Mas presta atenção. Ontem vocês viram sinais, mas vocês vieram por causa do lanche. Porque vocês não entenderam o que é o sinal. É só um sinal. Sabe quando você compra um aparelho novo, sei lá, para sua casa, para alguma coisa, e você põe para funcionar. Aí entra um amigo na sua casa. Fala, mas você comprou da China. Esse é o melhor que tem, é o melhor. Mas você sabia que ele limpa, abre, voa, abre... Não sabia. Mas você está brincando, o que você faz com ele? Eu uso esse botão aqui. Não, isso é o mínimo que ele faz, você não entendeu. Aperta esse botão, ele cozinha, ele esquenta a casa, ele faz ar-condicionado, ele limpa o chão, ele... Rapaz... você não gastou tudo aquilo só para fazer isso, né? Já aconteceu isso com você? Ou quando você compra um carro novo, você está andando com um amigo, ele fala, nossa, esse carro aqui tem do dispositivo eletrônico. Onde? Aquele botão ali, ó. Você só dirige. Esse carro voa, ele é anfíbio. Já aconteceu isso com você? Já, com todos nós, né? Com todos nós. Ô amigo, tudo bem? Eu estou com Jesus. Nossa, que legal. Você conhece o Jesus? Jesus, meu amigo. Em Jesus, amigo, temos mais prezado que um irmão. Meu amigo, eu não acredito. Ele é o Senhor da vida eterna. Ele vai mudar a tua cabeça e o teu coração. Ele vai fazer você morrer e nascer de novo. A partir de agora você é um novo ser humano. Meu Deus, a tua casa vai mudar, o teu trabalho vai mudar, o teu jeito de viver vai mudar, as tuas relações vão mudar, o teu testemunho vai mudar, o teu interior vai mudar. Você entendeu isso? Não, eu estava aqui só pegando McFish. Não é possível. Que você não entendeu o sinal que ele fez e que João escreveu para a gente no capítulo 20. Eu escrevi esses sinais para vocês perceberem que ele é o Messias, mas que ele é Deus. E crendo nele, vocês têm uma outra vida. E o Jesus, que percebeu não só nesse, mas em muitas outras situações, que a multidão, acostumada a negociar e barganhar no ambiente da carência, estava ali, aberta, de joelhos, diante dele. Fragilizada pela falta. Não tem coisa melhor para quem tem poder do que ver alguém diante de si, com necessidades, fragilidades e de joelhos com carências. É aqui que eu vou tripudiar para exercer o meu poder a troco de banana. Eu não preciso dar muitos exemplos, porque você vive no mesmo chão que eu vivo. Como Pedro que entra na casa de Cornélio, meu caro amigo 2, Atos capítulo 10. E Cornélio vem e se ajoelha diante de Pedro, porque o homem de Deus está lá. E Pedro fala, não, levanta, porque eu também sou homem, tranqueira que nem você. Vamos orar a Deus, mas não se curve a mim. Que pena que esse tipo de ser humano está tão escasso nessa terra. E Jesus disse, eu posso. Ele não disse, mas eu vou traduzir na minha versão. Do Moinho Velho, do grego do Moinho Velho, onde eu moro. Moro perto da barraca do pastel. Porque tem feira na minha rua. Para dizer, se vocês quiserem, a gente até faz mais lanche aqui, não tem problema. Só quero que vocês saibam que eu sou o Senhor de vocês. Que você não tem que se curvar por isso. Para esse tipo de barganha, por favor, não. Por favor, não faça isso. Eu estou aqui para te oferecer uma nova vida. Vocês vieram porque vocês viram aquele sinal e não entenderam. E hoje voltaram, não por causa do sinal, porque vocês não entenderam, é porque vocês encheram o pandu. E agora vocês querem mais pão. Tudo bem, me busquem, trabalhem, mas não por esse pão que acaba, mas por aquele que permanece para a vida eterna. A minha vida, o meu corpo, o meu sangue, o meu espírito. É impossível alguém dizer, eu sou um cristão, o nome que quiser, sou evangélico, frequento uma igreja, enquanto você observa
que a vida dele é só correr atrás de pão e peixe e mostrar sinais. Impressiona a gente, porque é muito sinal e muito milagre. Mas quando você olha para a vida, para a ética, para o comportamento, para o amor, para a graça, para a misericórdia, para a santidade, para o socorro, para a missão, para a generosidade, não tem nada. É uma sacola que só tem pão, peixe e sinais. Mas não tem Deus. Não, Zé, você não pode estar dizendo isso. Eu não posso, mas a Bíblia diz, porque Jesus disse. Vocês estão comendo sinais, mas vocês não entenderam a mim. Se fosse eu que estivesse dizendo isso, você podia ir embora e não voltar mais aqui. Aquela casa, nossa, aquele Zé é um herege. Ah, tá tudo bem. Um amigo meu que fala assim, quer falar mal de mim? Pega a senha e entra na fila. Que mais tem é isso nesse mundo hoje. Se fosse eu, tudo bem, pior é que não sou eu, irmão. Eu estou sendo honesto com você, quem está dizendo isso é Jesus. Ele não está dizendo que ele não faz sinais. Porque quando a gente fala dessas coisas, vocês não têm fé, não creem em milagre, não creem no poder de Deus. Para com essa bobagem. Ninguém está falando que ele não multiplicou, está escrito. Mas o que está escrito é que ele multiplicou por um outro motivo. É por isso que a pregação que diz, venha para cá para ver sinais, vendendo o peixe errado. Faz muita espuma. Tem muito forfé e muita festa. Mas eu estou mantendo alguém cheio do milagre longe de Deus. Dizendo àquela pessoa que aquele pão e aquele peixe é o Deus dela. Porque tudo que ela puder, ela faz para ter o pão e ter o peixe, até que ela junte bastante e tenha poder para dividir com outros que vão ser subservientes a ela. Porque tudo é sobre poder. Mas o nosso Senhor nos oferece o seu amor. E eu quero encerrar essa manhã dizendo a você, fica tranquilo. Nunca vai faltar pão e peixe. Quando a gente se curva a Ele para adorar e bendizê-lo, não é porque a gente está bajulando alguém no mercado das necessidades. Não é por uma subserviência a um Senhor que nos mastiga e nos pisoteia. Mas é porque nós reconhecemos que Ele é o Filho de Deus, que habita em nós, e que o seu Evangelho e a sua vida muda a nossa. E o que fazemos é por adoração e gratidão, por tremendo amor de quem não nos trata como capacho, mas nos puxa para sentar na sua mesa, mesmo sendo indignos. Isso é demais, irmão. Você imagina isso? A gente vai sentar e estamos sentados na mesa de Jesus. Você deve ser bom. Não, pior é que não. É que Ele nos amou, sem que nós merecêssemos. E eu não preciso brigar com Ele, e nem prestar a Ele uma devoção de sacrifício humano e corrupto da terra, para obter o que eu já tenho, porque Ele é meu Pai e meu Senhor. Qual o Pai? Que o filho pedindo peixe lhe daria uma pedra, uma serpente, pedindo pão daria um escorpião. O que eu preciso fazer? Que oração eu faço para ser mais abençoado? Não é isso que te faz abençoado. O que te faz abençoado é que o Senhor desceu à terra para nos chamar para a sua mesa. Não pelo tamanho da oferta e nem pelo tamanho da sua oração. Ele está com você, Ele está conosco. Isso não significa que a gente não passa perrengue nessa terra. Porque essa terra é a terra do mundo decaído depois da queda do Éden. E aqui, meu irmão, é ladeira abaixo. Eu já li as últimas páginas do Apocalipse, vai acabar. Você já leu? Você já sabe o fim, vai acabar. Eu já li o fim da história. Mas também eu estou tranquilo, porque diz que a gente é dele. Eu não sei por que está acontecendo o que está acontecendo com você agora, mas eu queria te tranquilizar que não está faltando nada. Continua confiando. Anda com Deus. Tem dia que Ele tira da nossa frente o problema. Tem dia que Ele arruma alguém que nos ajuda a resolver o problema. Tem dia que Ele dá força para a gente resolver o problema. E tem dia que Ele fortalece a gente para continuar andando mesmo no meio do problema. Mas a verdade é que em tudo nós aprendemos, em tudo nós crescemos, em tudo Ele está conosco. E o novo coração, a nova mente e a nova vida é a nossa realidade do Deus que nos ensinou a trabalhar não pelo pão e pelo peixe que vai apodrecer, mas pela comida que vai durar para a vida eterna, que é a nossa vida aos pés de Cristo. Deus nos abençoe. Deus nos abençoe. Deus te livre dos poderosos que querem fazer você se curvar diante de gente que tem poder em troca de um pão com peixe. Para te tornar subserviente de um sistema que te trata como miserável, que te mastiga, te gospe, te pisa e te usa como escada. Deus nos liberte
do sistema mundo e da mentalidade humana, para que sejamos servos do Deus Altíssimo, que libertou nossa alma, nossa mente e nosso coração. E vivamos em paz, para a glória de Deus.